Sejam bem-vindos ao Está Tudo Ok desta semana, quando o campeonato da primeira divisão caminha para o seu final da fase regular. A equipa já com a posição de play-off completamente definidas, mas a luta pelos 8 primeiros lugares continua bem acesa. Esse é um dos destaques nesta jornada, tal também como os portugueses no estrangeiro, sempre com a presença do Paulo Alves neste programa. Até já. Ora, cá estamos para mais um episódio do Está Tudo Ok, novamente aqui com o Paulo. Paulo, mais uma vez, obrigado por estares aqui connosco para falarmos sobre o hóquei patins e começamos a olhar pelos resultados da 24ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Ora, o Benfica venceu o Turquel por 5-2, vitória do Famalichense por 2-1 sobre o Valongo, o triunfo da Oliveirense por 4-3 sobre o Hóquei Clube de Braga, também um triunfo à justa do Barcelos no terreno dos Tigres por 5-4, empate a 2 entre Tomar e Juventude de Viana, a vitória do Sporting por 7-3 no terreno do Ribadave e o triunfo à justa do Futebol Clube do Porto por 3-2 sobre a equipa da Sanjoanense. Paulo, e podemos começar precisamente por este jogo. O Futebol Clube do Porto, que dos crónicos candidatos é o único que passa em São João da Madeira, num jogo terminado nomeadamente com as pessoas de São João da Madeira a reclamarem da decisão de arbitragem. O gol do Futebol Clube do Porto é marcado nos instantes finais, o gol da vitória por parte de Reinaldo Garcia, um triunfo por 3-2, mas indo aqui a este contorno, o Futebol Clube do Porto, a Sanjoanense conseguiu travar o Benfica, o Sporting e a Oliveirense, e portanto o Futebol Clube do Porto aqui é conseguir, no fundo, num sítio onde toda a gente escorregou, a não escorregar. Sim, foi um jogo até ao final. O Porto ganha nos últimos segundos do encontro. Era um jogo que podia ter calhado para qualquer uma das equipas. O Porto, quanto a mim, abusou bastante do remate de longe e o guarda-redes de São João da Madeira esteve bastante bem. Portanto, tanto uma equipa como a outra com algumas oportunidades. A Sanjoanense nos últimos minutos também a ter uma grande oportunidade isolada, não marca. E o Porto realmente na última jogada do encontro marca um gol de sorte, um remate e depois uma recarga do Reinaldo, um gol fantástico, levanta a bola no ar, marca. É como te digo, era uma tripla. Neste caso, como o jogo estava, podia ser uma tripla. Foi uma tripla e calhou para o lado do Porto. O Sporting que tem uma vitória bastante confortável no terreno do Ribadave. Aqui quase que a mostrar também, a tentar puxar assim o estatuto de candidato, que é o Sporting. Apesar de ter entrado a perder, conseguiu depois ter uma vitória confortável. Sim, foi isso. O Sporting começou a perder, o Ribadave marcou logo um gol cedo, depois o Sporting, claro, puxou dos galões e foi um jogo, a seu parecer, um jogo muito contra-ataque, com o Sporting a ter grandes contra-ataques e a marcar quase todos. E daí a grande diferença de golos que houve. A partir de uma certa altura foi um jogo que deixou de ter história, depois o Ribadave foi reduzindo as passes, mas já via-se que não era uma equipa que não conseguia buscar o Sporting estava confortável com a diferença que tinha no marcador. Ora, um dos destaques desta jornada vai para os 4 golos que Paulinho, jogador dos Tigres, fez na recepção da equipa de André Luís ao Hóquei de Barcelos. A equipa de Almeirim perdeu, ainda assim por 5-4, mas fica aqui uma excelente nota, Paulo, deste avançado formado no Benfica e de uma equipa que nunca dá nenhum jogo por perdido, e se formos olhar até a nível de resultados, a equipa dos Tigres sofre muitos golos, mas normalmente também dá muito espetáculo. Sim, e notou-se isso, foram golos de contra-ataque muito oportuno este jogador. Eu gostei bastante de ver os golos, porque foi um jogador que dava a bola e buscar à frente e realmente marcou uns golos perto da baliza, com boas desmarcações. O que eu notei foi que o Barcelos teve grande dificuldade para passar neste jogo. E penso que começou a ganhar e a partir de uma certa altura achou que o jogo estava ganho, chegou a estar 3-1, os Tigres conseguem empatar o jogo e depois o Barcelos, claro, no final o Rocha, ainda faltavam 10 minutos para acabar o jogo, marcou o gol que lhes deu a vitória. Mas o que eu noto é que as equipas de baixo, as chamadas equipas da cauda, têm lá bastante... Tem dado água pela barba. Às equipas que estão nos primeiros lugares, e nós estamos a ver os resultados, é quase por um gol, excetuando o do Sporting, tem sido sempre vitórias por um gol, o que é bom para o hóquei, porque as equipas que estão a jogar e estão em baixo estão a dar muita réplica aos grandes. O mesmo aconteceu à Oliveirense em casa, sobre o Hóquei Clube de Braga, uma nova vitória à justa da equipa de Oliveira das Meias, que tinha tido um resultado muito pesado diante do Futebol Clube do Porto, uma derrota por 8-2, e conseguiu aqui regressar aos triunfos a equipa de Paulo Pereira com o resultado à justa. Eu se calhar diria, Paulo, que até este Braga é um Braga bem conhecedor, Tó Neves, que estuda bem também as equipas,
trabalhou no Oliveirense muitos anos e saberá um bocadinho o ADN também do próprio clube. Sim, claro que o Tó conhece bastante o Oliveirense, esteve lá há alguns anos e principalmente conhece os jogadores que lá estão. E o que eu penso é que o Oliveirense este ano não tem conseguido desatar aquele nó que apanha nos jogos todos. É sempre uma dificuldade até ao final e acaba sempre por ganhar por 1 ou 2 golos muito suado. Este jogo não foi diferente, foi o Braga sempre atrás do Oliveirense, sempre empatado, até que, claro, o Oliveirense acaba por ganhar o jogo no final, mas o empate se calhar não era um resultado fora do normal, sim, seria o resultado mais justo. Sim, seria um resultado justo, seria o empate entre o Braga e o Oliveirense, porque foi um jogo muito lá e cá e qualquer uma das equipas poderia ter ganho, calhou o Oliveirense neste caso. Também atacou mais vezes, mas o Braga teve as oportunidades para marcar o gol do empate. O Benfica desta vez não se deixou surpreender, controlou o jogo desde o início e conseguiu ganhar ao Turquiel 5-2. Sim, o Turquiel está numa das posições de cauda. Naturalmente, o Benfica sabe que não pode perder mais pontos e neste momento tem que fazer todos os jogos como se fosse uma final, se quer acompanhar as equipas da frente. E claro, puxou dos galões e contra o Turquiel cedo começou a ganhar o jogo e a partir daí nunca mais deixou de ser, se calhar, a equipa... Se calhar não, foi a equipa mais superior dentro deste campo. Ora, quando se faz contas pela manutenção, se calhar às vezes está-se à espera de outros resultados. O Famalichense venceu esta semana por 2-1 ao Valongo, esteve a vencer por 2-0, já na segunda parte o Valongo reduziu e a equipa de Vítor Silva está na 9ª posição com 23 pontos, faltam 2 jornadas para terminar a fase regular e portanto tem aparentemente algo confortável, pode garantir matematicamente a manutenção na próxima jornada. Jogo muito difícil contra uma boa equipa que vinha de 2 empates contra 2 candidatos ao título, mas que precisávamos desses 3 pontos para estarmos mais próximos de atingir o nosso objetivo e conseguimos fazer num jogo extremamente bem disputado, mas agora ainda nos falta mais um ponto e vamos fazer tudo durante esta semana, treinar bem para trazê-lo já no próximo sábado. Paulo Alves, foi um triunfo que a equipa de Vítor Silva fez por merecer, tem feito muito por merecer, principalmente nos jogos em casa, esta equipa do Famalichense. Uma agradável surpresa também este resultado. Sim, eu penso que os Famalicenses é que tiveram uma agradável surpresa. Nós temos visto o Famalicão a jogar e é uma equipa que tem um bom hóquei. Não tem perdido por muitos. E tem um plantel curto, mas o Vítor consegue dar ali aquela estratégia. Esta equipa. Equipa que joga com a pista muito aberta, tenta ter a bola sempre durante muito tempo. São jogadores novos, correm bastante e temos visto que é uma equipa que intensifica em termos de velocidade, tem uma intensidade bastante grande no jogo. Os últimos jogos têm perdido por 1 ou 2 golos, não tem sido uma equipa goleada. Sim, quase surpreendeu o Sporting, inclusive. Sim, eu lembro que foi o Sporting, se não me engano. O Benfica depois na semana passada. A única equipa que realmente deu uma goleada ao Famalichense foi o Porto, e teve empatado até à primeira parte. Portanto, é uma equipa que pratica bom hóquei e o resultado não me surpreende. O Valongo tem feito um bom campeonato, mas o Famalicão também. E isto muitas vezes a sorte conta, e neste caso, eu penso que não foi sorte, mas que foi apenas o continuar das boas exibições do Famalicão. Para a altura agora para o momento do jogo. E o momento do jogo esta semana chega do empate a 2 entre a equipa do Sporting Clube de Tomar e também da Juventude Viana. Ora, a formação minhota conseguiu o empate nos instantes finais da partida. Um ponto que pode ser determinante para esta luta pela manutenção e pela zona de play-off para a equipa do André Azevedo, Paulo. É verdade. Está naquelas 3 equipas que nós temos ali à borda d'água, claro. Na linha d'água, não é à borda d'água, mas na linha d'água. E qualquer ponto aqui é sempre um pé a mais na areia e pode safar. Portanto, foi um gol que se calhar vale ficar na primeira divisão. Portanto, aqui a nossa escolha como o gol desta jornada. Um jogo muito equilibrado, onde sabemos que são 2 equipas que privilegiam muito também a posse de bola, a estratégia do jogo, que sabem defender bastante bem estas 2 equipas, e aqui ficou bem notório também neste desafio entre o Tomar e a Juventude Viana. Sim, o Viana foi uma equipa que nós ao longo destes meses temos referenciado como uma equipa que sofre poucos golos. Teve um ou outro jogo que tenha sofrido mais golos. O Tomar é idêntico. O Tomar também vinha do Porto, que tinha claro. perdido por 8, também não queria sofrer muitos golos. São jogos um bocado ingratos. Quando se vem de derrotas, estas equipas, quando vêm de derrotas, é complicado apanhar uma equipa que vem atrás, porque qualquer erro
pode dar em desastre. E eu penso que ambas as equipas não queriam sofrer golos, daí o 2-2, e realmente acho que tem muito mais gosto o 2-2 para o Viana do que realmente para o Tomar. Para o Tomar. Ora, estamos na penúltima jornada, há jogos ainda para acertar, várias equipas que ainda não, no fundo, concluíram e estão com as jornadas completas, ainda assim pode ficar muito definido já na próxima ronda e temos jogos bem interessantes, Paulo, em perspectiva para essas decisões. Há um Juventude Viana Sanjoanense que pode ditar aqui uma decisão para qualquer uma das equipas. Há um Oliveirense Barcelos ou um Barcelos Oliveirense que pode aqui também posicionar as equipas da frente para a zona de play-off, além da luta pela permanência intensa que vai ter a visita do Turquel com o Famalicense, pode aqui ditar também muita coisa sobre esse capítulo da manutenção. Sim, são jogos para se ver e para seguir, porque realmente, como referiste, temos aqui uma série de jogos importantes. Eu começo, se calhar, pelos da frente. Tanto o Sporting como o Benfica são obrigados a ganhar e têm oponentes complicados. O Tomar vai à casa do Sporting, mas nós sabemos que o Tomar é uma equipa fácil. E deixa-me aqui acrescentar um outro condimento extra muito importante, Nuno Lopes e o passado no Sporting, que nós sabemos sempre que todos os treinadores querem ganhar qualquer jogo, como é óbvio, não é? Mas o Nuno, tendo estado no Sporting, vai sempre também olhar para este jogo de uma outra forma. Sim, é normal isto. O jogador, sei lá, se calhar da mesma forma como o Otó fez neste último jogo com o Oliver das Mães, não é? Eu penso que sim, eu penso que qualquer treinador, quando volta à casa onde estava, quer ganhar para mostrar trabalho e não vai deixar de ser não vai deixar de mostrar trabalho, até porque está bem classificado no campeonato, tem feito um campeonato excelente, mas claro, uma vitória no Sporting, claro, a moral será outra. A mesma coisa se passa em Braga, o toque com o Braga tem que ganhar o Benfica para ter a oportunidade de ficar na primeira divisão. Claro que o Benfica também não quer perder, que é para não claro, descolar dos da frente. Como referiste, o Barcelos Oliveirense vai ser um jogo de alta tensão, porque pode realmente trocar aqui os lugares dos da frente. Agora, na cauda, vai ser aqueles jogos escaldantes, porque ninguém quer perder, porque ninguém quer ficar na linha de água para baixo e ninguém quer descer divisão. Portanto, vão ser jogos complicados. O único jogo mais fácil que eu vejo aqui será os Tigres com o Porto. O Porto recebe os Tigres. Os Tigres estão no último lugar, matematicamente já desceram. Portanto, vai ser o jogo se calhar mais fácil desta jornada. Os outros vão ser jogos todos escaldantes. Vai ser um bom final de campeonato, vai ser ótimo, porque isso, infelizmente, ainda não temos gente no pavilhão, mas seria realmente todos os pavilhões cheios para ver como é que iria acabar esta primeira fase do campeonato. Depois temos o play-off, mas que vai decidir quem é que deixa ou não de divisão. Um excelente ponto para as pessoas e o regresso aos pavilhões, porque vamos olhar para os portugueses lá fora, onde já houve adeptos nas bancadas dos pavilhões. E começamos por Espanha e pelo jogo grande da ronda 24 da Hockey Liga. Colocou frente a frente o Reus com a equipa do Barcelona. Houve um empate a um golo e a escorregadela da equipa do Barcelona só não foi maior porque o Hélder Nunes marcou de grande penalidade. E precisamente no pavilhão do Reus já houve gente nas bancadas, o que é algo de salutar. Foi o regresso do público também aos pavilhões e era um jogo que merecia, convenhamos, também um Reus-Barcelona. É verdade, é um jogo grande do campeonato espanhol. O Barcelona foi ganhar um ponto ao Reus, porque é sempre um campo difícil. O Reus este ano não está a refletir os últimos anos em termos de história no campeonato espanhol, mas é sempre uma equipa muito difícil de jogar em casa. A pista não é fácil, o Barcelona sabe disso, uma equipa muito combativa. O jogo foi durinho, foi um bom jogo de hóquei. Um bom resultado, acho que as duas equipas mereceram empate. Se calhar o Barcelona teve mais oportunidades, mas o Reus, se perdesse, também seria um bocado mau para ele, porque fez para não perder pontos. E neste caso, a vitória assenta bem aos dois. Falamos agora do Chanuedo, o guarda-redes formado no Futebol Clube do Porto e que pertence ao Barcelona. Está emprestado ao Calafell, perdeu esta ronda diante do Voltregá por 5-3, mas importa aqui ressalvar o que fez nos dois últimos jogos, que foi vencer sem sofrer golos. A minha experiência na Hockey Liga tem sido uma experiência muito boa, uma experiência nova. Tenho aprendido muito, especialmente pelos jogadores mais veteranos da equipa, que querem passar sempre aquela experiência aos mais jovens. E estou a crescer como atleta, como profissional. Quando se tem a oportunidade de poder jogar numa primeira divisão, aprende-se o que requer, o esforço que requer
o trabalho que requer manter-se ao nível, não é? Com o sacrifício que um atleta tem que fazer. Também porque jogamos contra os melhores de todas as gerações e para nós, jogadores novos, sempre há aquela ilusão de poder jogar contra um referente, um jogador que acompanhamos durante toda a vida na televisão, não é? Temos sempre aquela pequena pressão, aquela ansiedade, mas que penso que é perfeitamente normal, que com a experiência aprende-se. E falando de jogos, tem sido muito complicado, especialmente agora que numa fase mais final do campeonato, que todas as equipas, especialmente de baixo, precisam de pontos, e nós sabemos isso também porque estamos numa zona de decisões, numa zona mais apertada. E de resto tenho desfrutado muito, tenho aprendido muito e penso que pouco a pouco estou a fazer o meu caminho. Espero poder algum dia chegar a um alto patamar, não é um sonho de todo atleta, e quem sabe poder ultrapassar o pai, não é? Seria muito bom. Há algo absolutamente importante para a equipa do Perevárias, o Calafel, Paulo, porque 2 triunfos, um em casa e um fora, sem golos sofridos, a equipa marcou 7 golos e conseguiu respirar com estes 6 pontos também na tabela classificativa e subir para o 10º lugar. Está com o Paula Forgel ali a 3 pontos e tem a manutenção também muito próxima. Sim, vai ser difícil descer divisão, está ali numa zona um pouco estável, isto um pouco é sempre complicado dizer porque nós temos o caso do Valdenha em Itália, que nos últimos 10 jogos só ganham 1. Portanto, isto é sempre, nós estamos aqui a prever um bocado o futuro e vai ficar na primeira divisão. Tem feito um bom campeonato, o Eda um excelente guarda-redes, é novíssimo e então 2 jogos sem sofrer golos num campeonato como o espanhol é excelente. Claro que isto não é sempre assim, mas há que ressalvar esta situação. 2 jogos sem sofrer golos em hóquei é muito bom para o guarda-redes. Olhamos agora para a Itália e antes de falarmos dos resultados desta jornada, importa trazer-vos da última ronda, Paulo, um fabuloso empate a 5, como profetizávamos, no Pala Caselotti, entre o Lodi e o Forte Marmi. O Lodi que esteve a ganhar confortavelmente, mas o Forte puxou do seu escudo de Scudetto e de campeão e conseguiu chegar ao empate numa das últimas jogadas do desafio. Nós, na semana passada, parecíamos aqui a nossa bola de cristal. E tu disseste, vai ser um jogo com muitos golos. É verdade. Previa-se muitos golos e, felizmente, quem teve a oportunidade de assistir a este jogo viu realmente um jogo fantástico. Estar a perder 5-0 e empatar 5-5 não é para todos. Há que dar os parabéns ao Forte e ao Monza, porque... E ao Lodi, desculpa. Ao Lodi, porque foi ao lado. Sim, é verdade, literalmente ao lado. Porque realmente foi um excelente jogo e pronto, isto... 2 equipas que querem ganhar o Scudetto em Itália, uma em que está o treinador que ganhou ano passado e outra que quer assaltar e quer continuar com o cetro na mão. Portanto, foi um excelente jogo com muitos golos. Se tiver a oportunidade de ver, vejam, porque foi um excelente jogo de hóquei patins e vale a pena ver. O campeonato italiano, que esta semana esteve com alguns resultados um pouco sui generis, vários empates. O Folónica tropeçou em casa na recepção ao Sandrigo, mas possivelmente o tropeção maior foi o do Bassano na deslocação ao Monza. Perdeu por 3-1 o Bassano, que se assumiu aqui como um underdog, mas a morder ali aos calcanhares, vai lá, a querer ficar num 4º, 5º lugar. Está em sétimo e teve 2 derrotas seguidas, mas mais do que isso é perder com o Monza, que era uma equipa que há coisa de 3, 4 jornadas estava com pouquíssimos pontos, estava em zona de relegação e apesar de continuar a estar, olhamos para esta parte final da tabela classificativa e está absolutamente embrulhada com o Monza, Grosseto com 24 pontos, o Correggio com 25, o Sandrigo com 29, e 3 jornadas para o fim, está aqui muita confusão. Sim, o Monza, eu penso que nas últimas jornadas o Monza fez pontos nas jornadas todas. Penso que terá perdido um jogo nas últimas jornadas, portanto ele passou de um condenado para aquele que ainda está um bocadinho à procura de safar. O Correggio ganhou um ponto no Montebello. Portanto, isto na parte de baixo também está um bocado complicada para a última equipa que vai. Sim. O Bassano tem apenas. O Bragança, tem apenas um ponto e está condenado, está como o Scandiano. Temos aqui o Grosseto, o Monza, o Correggio, o Sandrigo. O Bassano está ali. Já não vão lá chegar, certamente porque só faltam 3. Mas é a zona de play-off, não é? Depois estamos a falar aqui dos 8 primeiros classificados. É verdade. Mas quanto mais para baixo ficar, pior é, não é? E realmente o Bassano vai ficar na cauda do play-off. O Montebello é habitual,
está ali naquela sua posição de meio de tabela. De resto, eu realmente aqui do campeonato italiano vejo só apenas o problema do Valdenho, que foi aquela equipa que nesta fase final eclipsou-se completamente. Foi uma equipa que desapareceu. Tem um jogo agora quarta-feira com o Tricino. Vamos ver, eu não adivinho grandes perspectivas ao Valdenho ir e ganhar ao Tricino. O Tricino vai passar para o segundo lugar e vamos ver como é que as coisas correm, mas é como tu dizes, houve aqui uns resultados muito estranhos, mas em Itália isto é normal. Sim, exatamente. Tudo isto pode acontecer. Altura agora para falarmos de hóquei feminino, também como é habitual neste Está Tudo Ok. Olhamos então agora para o hóquei feminino e para o Grupo 1, o grupo também que vai discutir o título de campeão nacional, onde não houve grandes surpresas nessa divisão das 4 primeiras para as 4 últimas. O Benfica bateu o Infante Sagres por 6-1, a equipa da Académica de Coimbra recebeu e venceu os Carvalhos por 4-3, a vitória ainda do Feira na deslocação a Vila Franca, diante do Vila Franquense por 5-2, e o triunfo do Sporting na recepção à São Joanense por 6-1. E, Paulo, vemos aqui uma daquelas grande, sendo que quando há depois estes confrontos entre as equipas de cima e as equipas de baixo, normalmente conseguimos perceber quem é que é efetivamente mais forte e, de facto, as 4 primeiras classificadas têm demonstrado uma outra capacidade nesta altura da temporada. Sim, perfeitamente, e nota-se pela diferença de pontos que tem relativamente às últimas 4. Sim, eu diria que, por exemplo, os Carvalhos aqui têm tido algum azar também. Perdeu por 1 golo diante da Académica de Coimbra. Quando recebeu o Sporting, perdeu por 2 golos. Portanto, é uma equipa que, apesar de estar neste último lugar com 2 pontos, tem bons resultados. Tem capacidade, sim. Para ter melhores resultados e para ter uma classificação melhor. Sim, e vemos que a nível de golos sofridos é uma equipa que no seu diferencial não tem uma diferença muito enorme. Não é? São 10 golos de diferença. É substancial, mas para uma equipa que está na parte de baixo da tabela é algo que se deve também ressalvar. Claro. Isso, e na altura em que nós vimos que as equipas, tanto o Benfica como o Sporting, normalmente marcam muitos golos, nota-se que os dois últimos classificados têm poucos golos sofridos relativamente aos outros todos. Sim, exatamente. Que é uma coisa que não é normal. Claro. Não é normal esta situação, porque nos últimos classificados tem sempre mais golos sofridos. Uma diferença muito grande entre golos sofridos e marcados. Neste caso não, neste caso é engraçado que o Vila Franquense e os Carvalhos têm poucos golos sofridos. Sim, o Vila Franquense até tem menos 2 jogos, portanto, pronto. Se conseguindo pontuar, também acaba por... É verdade, ele perdeu este jogo em casa com o Feira, passou para penúltimo lugar, trocou de posição com o Feira, mas pronto, também já não... Realmente, se ganha 2 jogos, fica colado aos 4 primeiros, fica colado à Académica e à São Joanense, porque realmente já está com uma diferença bastante grande. Sim, e essa parte de cima da tabela classificativa é que depois vai também discutir o título de campeão nacional. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Como é habitual, estamos aqui para lhe falar de hóquei patins. O Está Tudo Ok regressa também na próxima semana com mais hóquei, mais histórias, mais protagonistas e com o Paulo Alves, como sempre. Até lá.